Olá, tudo bem? Aqui quem fala é Angelina do Andrexé, município de Três Marias, Minas Gerais, no Brasil. Hoje eu vou falar de um assunto assim que é, é um assunto delicado, mas é preciso ser falado. Ontem eu estava ouvindo aí uns testemunhos, eu gosto muito de ouvir testemunhos, histórias. Aí estava ouvi um testemunho de uma menina que quando ela era pequena, com 5 anos, ela foi abusada pelo padrasto dela. E a mãe dela morava com esse homem, diz que esse homem tinha um bar e a mãe dela morava com ele. A mãe dela foi embora, deixou ela com a tia, separou do pai dela, deixou com a tia. Depois voltou na terra dela, buscou ela. Aí levou, só quando chegou lá ela morava com esse homem tinha um bar. E aí diz que ela foi abusada, e a mãe dela também era abusada por ele, por outras pessoas. E diz ela que a mãe dela bebia muito, drogava muito, não importava com ela. Aí a vida dela foi um processo muito longo. Depois apareceu uma pessoa que pegou ela, cuidou, depois não aguentou, largou e ela sofreu muito. E aí eu ouvindo esse testemunho, ela contando a história de vida dela, como é que foi. Aí você vê uma criança abusada com 5 anos, é muito difícil, né? Uma criança com 5 anos, gente, pare e pense, 5 aninhos de idade. E não só esse, já vi outros também. Conheço pessoas também que já me contaram que foi abusada pelo próprio pai. Pessoa me contou que ela era abusada pelo próprio pai dela, não só ela. O pai dela abusava dela e das irmãs dela, que foi todas abusadas. E diz ela que a mãe dela não fazia nada. A mãe dela só fazia chorar. Diz ela que a mãe dela só chorava, não fazia nada. E ela sendo abusada pelos pais, ela e as irmãs dela. Então tem muito caso que acontece assim, devido... Tem mulher que não tem força para sair e seguir a vida. Parece que por ter muito filho, ou ter filho, por não ter uma profissão, aí engravida, arruma filho. Não tem uma profissão, não tem ninguém da família que pode apoiar aquela pessoa. Aí a pessoa não tem casa, não tem como alimentar nem nada. Ela vai aguentando aquilo ali, vendo as filhas passando por ali, por aquilo ali, aceitando aquilo ali, né? Isso não é certo também, né? Então, são crianças que crescem revoltada. Às vezes você vê muita gente assim, muito revoltada e tudo, a pessoa muitas vezes é agitada. E mas quando você vai ver a vida que ela passou, o que ela passou, aí você acaba entendendo ela, né? E engraçado também que tem gente que eu conheço que passou por isso e depois que cresceu, a pessoa caiu muito na prostituição, parecendo assim que, tipo assim, eu sofri abuso, vou continuar prostituindo, agora eu vou prostituir. E aí, ficar com qualquer um. Conheço gente também que passou por isso e cresceu, ficou assim. E tem gente que passou por isso e cresce e aí não quer ninguém na vida dele também, porque tem medo de todo mundo, né? Não quer casar nem nada, com medo, sofrimento, aquilo fica na cabeça, né? Então tem muito isso. Então esse vídeo aqui não é para falar mal das pessoas que eu sei que passou por isso. Esse vídeo aqui é para alertar os pais, as mães, para ficar de olho nas crianças, né? Porque isso acaba acontecendo muito com pessoas de dentro de casa, com pai, com padrasto, com tio, com primo, com vizinho, com um amigo do pai. Já vi muitos casos, né? Muitos testemunhos contando assim, que acaba acontecendo assim, com gente próxima mesmo daquela pessoa, passa a abusar da criança.
E não é só de menina, não. Vocês acham que é só de menina? Tem casos também que tem abuso de menino. Menino ser abusado por pessoa conhecida da família, por gente da família. Então os pais, as mães, os cuidadores sempre tem que estar muito atento com isso aí e orientar a criança, né? Se alguém mexer com você, se alguém falar isso com você, pegar em você assim, assim, você me conta, é para vir me contar. Você não fica só para você, você me conta para me poder tomar conta. Então, o certo é isso, orientar a criança para a criança não ter medo. Porque tem mãe, igual o caso dessa colega minha mesmo, a mãe dela sabia. O pai dela abusava dela, das irmãs dela, mas tem mãe que não sabe. Tem familiar que não sabe. Às vezes a criança muda de comportamento, a criança fica triste, fica abatida, aquela criança assustada. Outras vezes também a criança, às vezes, fica muito assim, uma criança muito difícil, muito rebelde por causa daquilo que ela tá passando. E tem muitos que ameaçam a criança, né? Ameaça você contar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, a criança fica com medo. Então os pais, os cuidadores, têm que deixar aberto para a criança chegar e saber que ela pode falar, ó, se acontecer qualquer coisa assim, você chega e me fala. Você não fica com medo, você chega, fala comigo, escondidinho. Tem que ensinar a criança, tem que conversar com as crianças. É um assunto que muitos pais não gostam de conversar, muitos cuidadores não gostam, muitos responsáveis, mas tem que falar. Tem que ensinar a criança a contar. Porque a criança, quando é ensinada a contar, ela pensa, não, eu posso chegar e contar. Porque minha mãe, meu pai, meu irmão, minha irmã falou, se alguém fazer isso, que eu posso chegar e contar. E tem que contar. Gente, eu já ouvi tanto testemunho disso aí. Tanta gente que passou por isso aí, que hoje é adulta e conta. Tanto caso que eu vejo de testemunho. E gente também que eu conheço, que aconteceu isso na vida da pessoa. Pessoa aí com 5 anos, 6 anos. Pessoa aí com 10 anos, né? Não tem idade. As pessoas não respeitam as criancinhas. Criança nem maldade não tem, né? É o tempo de brincar, o tempo de ter sua vidinha brincando de boneca, de carrinho, ter a sua infância. Vai uma pessoa lá e tira a pureza daquela criança. Tanto faz menino ou menina. Eu já vi testemunho também de gente que virou gay devido ser abusado quando era criança. Então esse vídeo aqui não é falando mal, gente, é só alertando os cuidadores a ficar atento e conversar com as crianças. Conversa com as crianças, porque isso acontece mais do que você imagina. E às vezes isso pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não está sabendo. Fica de olho, fica de olho, de olho, de olho. Fica atento nas crianças. Bom dia para você, para sua família, muita paz e saúde, muita sabedoria do Senhor e muito alerta nessa parte aí. Tchau.